Agora sim, gravando lá, então podemos começar. Hoje o nosso assunto, né, como eu comentei, é um assunto bem diferente, né? Foge um pouco do nosso dia a dia, né, da nossa realidade mais comum, embora seja um assunto em que todos, né, têm uma certa experiência, né, que é a parte do sono. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre o sono no paciente hospitalizado. Embora seja um tema um pouco incomum, digamos assim, né, é um tema que surge, né, para o paciente que está hospitalizado e ele eventualmente pode gerar algumas consequências, né, seja no internamento, né, na hospitalização, no tratamento, de uma forma imediata, seja também, né, uma situação pós-internamento, né, pós-alta. Então, o sono, né, é um processo comum, né, do nosso organismo, né, é um processo que todos são submetidos, né, todos os dias, e esse processo ele contribui para a manutenção da saúde, cognição, né, estabilidade de humor, entre outras funções fisiológicas. Né. Em uma pessoa adulta, né, uma pessoa adulta no seu dia a dia, né, vai ter uma média de sono de 7 a 9 horas por noite. Né. A gente sabe que eventualmente às vezes pode ser até um pouco mais, né, um pouco menos, dependendo da rotina, né, do hábito de cada um, mas isso seria a média, né, da população. Esse sono de 7 a 9 horas por noite, ele se subdivide em ciclos, que seriam 4 a 6 ciclos de 90 a 120 minutos. Né, e ciclos que se alternam em o sono REM e o sono não REM. E aí, né, essa disfunção no ciclo sono-vigília, ele proporciona, né, essa alteração, né, dessa relação entre o período que você está acordado e o período que você está dormindo. Né, e essa alteração pode levar, né, a uma desordem do sono crônica. E essa, né, essa desordem ela é caracterizada por um número reduzido de horas de sono, ou um sono ruim em qualidade, né, ou time, né, principalmente esses ciclos, né, quando a gente fala de timing, eles também não estão adequados. Em geral, né, aproximadamente 10% das pessoas adultas têm alguma disfunção no sono, né, isso independente de estar ou não hospitalizado. E esse número sobe para 50% quando a gente fala de episódios transitórios, né, situações esporádicas, né, de uma desordem de sono. Entre crianças, né, de uma maneira geral, a gente vê que esse número é um pouquinho maior, de 20% a 30%, né, quando que adultos é 10% desse sono crônico. E interessantemente, esse risco, né, desse desenvolvimento desse sono crônico, ele tende a aumentar, né, com a idade. Então, indivíduos idosos vão ter, né, um risco aumentado quando comparado a pessoas mais jovens. E além disso, né, e é importante pensar isso no cenário hospitalar, né, que doenças crônicas, né, também são fatores de risco para o indivíduo, né, ter uma desordem nesse ciclo sono-vigília. Bem como, né, a hospitalização. Né, evidentemente, se a doença crônica proporciona esse risco, a hospitalização também proporciona um risco, seja de um desenvolvimento dessa desordem do sono, seja, né, uma exacerbação para aquele que já tem, né, essa síndrome, essa característica. E aí, um ponto aqui que é bem legal desse estudo, né, que é um ponto interessante, que pacientes hospitalizados, né, frequentemente, deixa eu aumentar mais aqui, porque sei que vocês, alguns estão no celular, né, deixa eu deixar aqui. Que pacientes hospitalizados frequentemente reportam qualidade do sono similar a pessoas que têm uma desordem crônica do sono. Então, pacientes hospitalizados, dependente de ter ou não essa condição, quando ele está hospitalizado, ele frequenta uma qualidade, ele reporta uma qualidade de sono similar àquele indivíduo que sofre rotineiramente com essa situação, né, que tem esse problema de sono de uma forma crônica. Né.
E é interessante, né, que há uma suposição que quanto mais grave, né, a situação do indivíduo hospitalizado, maior o risco dele desenvolver essa disfunção, né, essa desordem do sono. E outro ponto interessante que é o paciente criança, né, quando é uma criança, paciente pediátrico, essa desordem do sono ela acontece no paciente e muitas vezes também, né, no cuidador, né, que geralmente vai ser o pai, a mãe ou o responsável legal, né. Então é uma situação que daí vai acometer ambos, né, seja o paciente, seja aquela pessoa que está sendo responsável, né, pelo paciente. E aí, né, a ideia do estudo é tentar esclarecer, né, essa situação, justamente para tentar, como eles colocam aqui, né, entender um pouco das causas, identificar, né, populações de risco e também, né, avaliar, né, possíveis técnicas e formas de estratégias para manejar essa situação. Então, quando a gente vai falar lá sobre essa disfunção, né, a principal disfunção adquirida, né, para os pacientes hospitalizados é a insônia, né, e essa desordem do ritmo circadiano. E esses fatores relacionados com sono, né, então esses são mais comuns, mas existem outros, né, que podem aparecer. Essa disfunção ela tem uma característica tanto relacionada a fatores intrínsecos e fatores extrínsecos da hospitalização, né? Então, o fator intrínseco ele varia da questão clínica do indivíduo, se ele possui ou não delírio, se ele tem alguma comorbidade psiquiátrica, se ele tem alguma condição de desordem do sono prévia, a dor, enfim. Tem questões extrínsecas também, como o ambiente, né? Se o indivíduo está numa UTI, é um ambiente mais barulhento do que um andar, né? No dia a dia, né? Em tendência, né? Por causa dos equipamentos, mas a gente sabe que o andar também pode ser barulhento durante a noite, questão das luzes, o indivíduo está num ambiente, né, que não é familiar para ele, que não é ambiente, né, da cama dele, do travesseiro dele, do cobertor dele e assim por diante. Várias intervenções que o indivíduo pode vir a ser submetido, né, nesse período de hospitalização, ele ou o colega, mas principalmente, né, o colega de quarto, né, é muitas vezes o principal fator que incomoda, né, o indivíduo. Pode ser um colega barulhento, que ronca, ou, né, até pelos hábitos, né, de cada um. Então, muitas vezes o próprio colega de quarto vai ser o desencadeador ali do problema. Né? E ele vai falar um pouco aqui sobre os dados de decibéis, né? Enfim, vocês podem estar olhando lá depois. Então, essa desordem, né, do sono, ela vai ter consequências importantes, sejam elas consequências físicas, emocionais, cognitivas, e todas essas consequências elas podem melhorar ou piorar, né, a recuperação do indivíduo. Então, se o indivíduo vem a ter essa desordem do sono, né, tende a piorar a recuperação. Se ele não tem, tende a ser uma recuperação melhor. Pode afetar também o tempo da hospitalização no hospital, né, a percepção de bem-estar, né, a percepção quanto aos cuidados que o indivíduo tem daquele hospital, daquele ambiente, né, daquele setor. Né, e os indivíduos hospitalizados, né, eles tendem a ter uma redução do sono que pode prejudicar fatores clínicos, né, como por exemplo prejudicar a tolerância à glicose, proporcionar hiperglicemia, enfim. Então aqui essa imagem, né, esse gráfico, acho que vamos fazer grande assim mesmo, que a gente vai avançando daí. Então tem alguns fatores aqui, né, que podem proporcionar essa disfunção do sono, seja o ambiente hospitalar, as medicações, né, questões da própria doença. Então, os fatores intrínseco e extrínseco que a gente comentou, isso aqui pode causar vários desses fatores, seja a alteração na resistência à insulina, a desregulação leptina-grelina, instabilidade de humor, né, um atraso neurocognitivo, uma disfunção do sistema nervoso autônomo, enfim, né, todos esses fatores. E isso pode proporcionar, né, esse aumento no tempo de hospitalização, o aumento
uma piora, né, do quadro clínico e também uma diminuição, né, da satisfação do indivíduo quanto aos cuidados que ele está recebendo, né. Então, eventualmente, o indivíduo pode, não é o caso ali de um hospital público, né, mas vamos pensar no cenário de um hospital privado, seria eventualmente o caso do indivíduo, sei lá, trocar de plano de saúde e assim por diante, né, ele não se sentir confortável, achar que o tratamento não foi bom o suficiente, porque ele, né, teve noites ruins, então ficou estressado e assim por diante. Então essa piora, né, da qualidade do sono vai estar afetando, né, todos esses fatores, é isso que vai estar apontado aqui. Vocês podem também estar lendo mais em detalhes, né? Evidentemente que esse é um tema que, como eu comentei, todo mundo tem o que comentar, tem o que falar, e tem vários pontos para a gente discutir, então umas coisas que a gente vai falar de uma maneira um pouco mais rápida para liberar mais tempo para a nossa discussão. E aí o estudo vai tentar identificar, né, essas populações onde o risco dessa disfunção do sono, né, da ocorrência dessa disfunção do sono proporcionada pela hospitalização é maior. Então esse risco vai ser maior, ou tende a ser maior devido, né, à maior idade, né? E geralmente, na verdade, o indivíduo mais idoso ele também está relacionado com maior comorbidades, né? Então, além do indivíduo ter mais idade, né, já ser um indivíduo mais velho, ele também é um indivíduo que tem também uma outra condição associada. E aí, essa tabela aqui, diminuir ela aqui um pouquinho, ela vai apontar justamente isso. Então, ela vai apontar o fator de risco, né, seja idade, gênero, condições médicas, as medicações, né, e severidade da doença ou as desordens do sono prévias, e ela vai apontar grupos de risco e os sinais que cada um desses grupos está, né, mais relacionado. Então, grupos de risco pensando em idade, né, o indivíduo idoso vai ser o principal, e aqui vocês vão notar que eu marquei alguns aqui que são os mais comuns, né, ou não necessariamente mais comuns, mas são algo que a gente vê mais constantemente ali no hospital universitário, que é o indivíduo idoso, que é sepse, né, embora não esteja atuando, né, necessariamente diretamente com a sepse, sabe-se, né, que tem bastante desses casos, né, na UTI. O indivíduo com AVC, né, o indivíduo com uma dor aguda, né, eu destaquei aqui a dor aguda, né, são indivíduos que eventualmente vão passar por um quadro de cirurgia, né, o indivíduo pode apresentar a dor, né, mas a gente tem aqui também outros casos, né, como por exemplo epilepsia, que volte e meia interna, DPOC, enfim, né, pessoas com problemas renais, né, que seria um estágio final já da doença renal crônica, não é exatamente o nosso caso, mas tem também casos de doenças renais de importância, né, de grave importância. E aí, né, eu já deixei sinalizado aqui porque, né, tem alguns pontos aqui que eventualmente a gente poderia, né, ter uma certa atenção com esses indivíduos, né? Depois, na hora da discussão, a gente pode eventualmente aqui até voltar melhor. E daí também tem as medicações, né, que eventualmente esses indivíduos podem estar sendo submetidos, né? E o que isso pode estar causando também relacionado nessa relação sono-vigília do sujeito. Então aqui ele vai estar comentando, né, sobre a importância, né, dessas condições clínicas, seja ela diabetes, DPOC, Parkinson, o câncer, né, a dor noturna, questões psiquiátricas, cardíacas, neurológicas, né, o que é os sinais mais comuns em mulheres, que estão mais relacionados com as medicações hipnóticas, enquanto que os homens, né, têm uma maior ocorrência de apneia do sono. Enfim, né, são questões um pouco mais amplas, né, esses sinais e sintomas, né, que seriam os mais comuns, mas evidentemente, né, que independente do gênero, né, o indivíduo pode, né, mulheres também podem ter apneia do sono, né, e o homem também pode ser submetido a essas prescrições. Aí vai estar falando, né, de fato, as medicações, né, estimulantes, elas podem proporcionar, né, essa alteração em insônia, no ritmo circadiano, bem como, né, que indivíduos
em alguns momentos, né, mais para baixo no estudo ele vai comentar que eventualmente em alguns indivíduos é melhor você tentar manter ele acordado, que aí o indivíduo tem um cuidado melhor e tal. Aqui a gente vai ver, né, que os indivíduos inicialmente, né, por toda essa nossa conversa aqui, aparentemente pareceria, né, que todos os indivíduos teriam algum tipo de risco, né, de ter um sono irregular durante o período hospitalizado, né? Porque quando a gente vai ver ali os fatores, principalmente os fatores extrínsecos, né, a gente vai falar sobre medicação noturna, né, a gente vai falar sobre desconforto com a questão da luz, o desconforto com a questão do ambiente, e eventualmente a gente poderia pensar, mas todos os indivíduos estão sujeitos, né, a esses fatores extrínsecos. Isso poderia, né, de uma forma errônea, causar na gente uma noção de, nossa, todos os indivíduos estão com algum problema, né, vão desenvolver algum problema de sono. Né? Embora isso seja parcialmente uma verdade, né, é importante, né, e a ideia do estudo é justamente tentar estratificar, né, esses indivíduos para que eventualmente, no caso de um desenvolvimento de um protocolo, né, de intervenção ou pelo menos uma pesquisa, né, tentar identificar os indivíduos que de fato vão ter algum problema, né, com relação a isso. E aí vocês vão notar aqui que esse é um dado interessante, que ele vai falar o quanto que esses dados a respeito de sono no indivíduo, eles são dados que, por mais que todo mundo durma, né, e isso aconteça todos os dias, é um dado que é muitas vezes deixado de lado, né, embora a gente entenda, né, a importância do sono, seja uma questão hormonal, seja na questão de um bem-estar, né, então a gente pode identificar, né, o efeito do sono tanto de uma forma mais clínica, né, mas mesmo num exame laboratorial, né, embora isso muitas vezes seja deixado de lado, né, então aqui dados interessantes aqui, onde um estudo, né, apontou que 23% dos indivíduos tinham algum sintoma relacionado a um sono irregular, embora não houvesse nenhum registro, né, num prontuário desses indivíduos. Aí um outro estudo observou que em 9% dos prontuários dos indivíduos tinham um apontamento lá sobre a apneia do sono, embora 68% dos indivíduos tinham apneia do sono. Então, daquele universo de 68% dos indivíduos que tinham apneia do sono, apenas 9 estavam registrados, né? Então, você vê, é uma condição importante, né? Ou melhor, a apneia do sono não, eles tinham alguma condição associada, né, à apneia do sono, seja a hipertensão, obesidade, um AVC prévio, enfim, ou AVC, né, como motivo de internamento. E apenas 9% desse histórico do sono estava registrado. Né? Então você vê que acaba sendo um dado, né, totalmente descartado. Aí a ideia, né, do estudo é até ele apresentar, né, algumas formas de combater, né, e isso seja você identificando por meio de uma tabela, né, de um questionário padronizado, né, e eles sugerem aqui na admissão, né, para você identificar, né, o fator de risco, e também você reavaliar isso durante a hospitalização, para seja no indivíduo que apresentou o fator de risco, seja no indivíduo que não apresentou, né, reavaliar em todos, naquele que tem um fator de risco, para que ele seja, né, mais otimizado, né, e naquele que não apresentou um fator de risco, para ver, né, como é que está a situação. E aí ele vai colocar aqui uma lista de questionários. Eu destaquei 3, que é esses que estão em amarelo aqui, que são os que eu encontrei uma versão em língua portuguesa, né, uma versão já validada. Né? Embora eu achei interessante esse primeiro aqui, mas não tem uma versão validada já na língua portuguesa, né? Então não daria para usar imediatamente, né? A menos que fosse fazer essa validação. Mas são escalas, né, em geral, simples e fáceis de usar e de o indivíduo entender, né? E aí a ideia, né, desse estudo era até eles fazerem
comentar, né, sobre uma experiência prévia que teve, né? Então eles vão citar lá que a utilização de um protocolo, né, que é esse protocolo que está aqui embaixo, na unidade de UTI lá dos pesquisadores resultou numa redução do desenvolvimento de delírio, né, nessa unidade intensiva, né, do hospital deles lá, um hospital americano. Então, um simples cuidado com o sono, né, reduziu um evento adverso, né, da hospitalização e eventualmente, né, contribui para o melhor tratamento do sujeito, né? Então o indivíduo não entra num estado de delírio, né? O indivíduo que ele, né, mantém uma consciência melhor, né, mantém uma orientação melhor sobre o tempo, sobre o espaço, sobre si mesmo, né, sobre o que está acontecendo com ele. Então ele vai identificar, por exemplo, dor de uma forma mais adequada, ele vai, né, comer de uma forma, né, fazer a alimentação de uma forma mais adequada. Então o indivíduo ter, né, essa consciência mais plena, né, acaba sendo interessante para o tratamento do indivíduo. E se a gente for observar aqui, né, depois vocês podem dar uma olhada com mais detalhes também nesse protocolo deles aqui, é basicamente aqueles fatores de higiene do sono, que é reduzir luzes, né, na medida que vai se aproximando do horário de dormir, evitar questão de ruído externo, e aqui eles tentam, né, evitam as medicações, eles dão maior intervalo, deram, né, maior intervalo nos sinais vitais, né, isso obviamente quando possível, né, e logicamente, né, que se precisasse, né, fazer algum procedimento, alguma intervenção, evidentemente, né, que fariam intervenção independente da questão do sono do indivíduo, né, ou de um colega de quarto, né, e assim por diante. Aí ele vai começar a entrar no ponto aqui sobre possíveis intervenções, né, sejam elas farmacológicas ou não farmacológicas, né. Mais especificamente ele começa aqui com as não farmacológicas, e aí ele vai considerar, né, principalmente essas situações de higiene do sono de uma maneira geral. Né. E ele vai comentar aqui que o uso, né, de procedimentos não farmacológicos, né, existe um estudo lá que mostrou, né, que reduziu o uso de um medicamento, né, para dormir de 54% para 31%. Né. Então, uma redução significativa, né? E quando a gente pensa num cenário de saúde pública, de saúde coletiva, né, você evitar, né, um gasto, né, com medicamento, né, nessa casa de 20%, um medicamento que eventualmente, né, não é necessário, é bastante importante, né, uma economia pública, né, e também é um medicamento a menos, né, para o indivíduo que eventualmente, né, seja num cenário de UTI ou seja num cenário mesmo da enfermaria, um indivíduo que já está, né, submetido a várias medicações, então o estresse fisiológico a menos para o indivíduo ter que ser submetido, né, apenas, né, com questões muitas vezes de informação, né, porque se a gente parar para pensar essa questão de higiene do sono, né, muitas vezes o indivíduo nem tem informação, né, sobre esses cuidados, né, coisas que dá para fazer, coisas que não dá para fazer. Né. Às vezes é uma orientação simples que otimiza, né, a questão do sono do indivíduo e, como a gente viu aqui também, está relacionado com o seu tratamento. Aí ele vai, né, comentar também, né, sobre essa abordagens não farmacológicas, sendo útil também, né, contra esse problema, né, dessa quebra do sono, a quebra do ciclo circadiano e assim por diante. Aí, em relação à intervenção farmacológica, ele vai apontar aqui que 35% dos indivíduos, né, vão fazer o uso de alguma medicação, né, para dormir, para levar para casa, né, e 45 a 70% dos indivíduos vão fazer o uso de alguma medicação para dormir durante, né, a hospitalização. Obviamente, né, que é um intervalo bastante grande, né, 45 a 70, mas mesmo se a gente pegar o 45, né, a menor ponta aqui, a gente vai considerar que metade dos pacientes tem que fazer uso de alguma medicação
para dormir, né? Então as principais medicações são os benzodiazepínicos, né? Então é aquele, acho que o mais tradicional, né? O mais usado, né? O clonazepam, né? Mas vários desses com final pan, né? São utilizados, eventualmente até alguns de vocês usem para dormir, não sei, mas isso é bastante comum, né? No ambiente hospitalar, o indivíduo ter que fazer o uso de alguma medicação para dormir e, por mais inacreditável que pareça, às vezes é feito isso quase como um profilático, né? Vamos, né? O cara está muito agitadão lá, ou está nervoso, dá um medicamento para ele dormir lá, como se, né, isso fosse uma boa solução, né? E aí, né, ele vai basicamente fechar, né, essa revisão, colocando, né, sobre a importância, né, do entendimento desses diferentes fatores que podem ocasionar, né, um sono irregular, né, nesse indivíduo durante o período da hospitalização. E ressaltar, né, que mesmo medidas não farmacológicas e medidas simples podem ter benefícios para esses indivíduos, né, e que eventualmente, né, alguns métodos podem ser criados, né, desenvolvidos para que o indivíduo venha ter um sono mais adequado e também, né, uma melhor recuperação clínica e eventualmente até uma redução de tempo de permanência hospitalar, né, devido a uma recuperação fisiológica melhor, né? Então, assim que ele vai encerrar o estudo. Ver se não tem mais alguma coisa que sirva, não. Então é isso, vamos encerrar a gravação aqui e partir para a nossa discussão de hoje.